Então, olá a todos. Aqui é a nossa aula número 5 do curso de Geometria Riemanniana 1. Vamos estudar um pouco sobre campos de vetores em variedades riemannianas, tá? Bom, estou usando aqui inicialmente a notação do Manfredo. Daqui a pouco eu vou mudar essa notação. Vamos notar por D o conjunto de todas as funções diferenciáveis de M em R, tá? Então, vamos recordar a definição de vetor tangente é uma variedade. Definição um pouco abstrata, né? Então, primeiro a gente define, né, dado uma curva, uma função de um intervalo em M, de classe C infinito, que no ponto zero, por exemplo, passa no ponto P, então a gente viu que o vetor tangente V, né, o vetor tangente em P, a curva, né, V igual a alfa' de zero, ele é definido como sendo a aplicação desse espaço nele mesmo. Certo? Você toma uma... De que forma? Você toma uma função diferenciável e V aplicado em F, a função F, é simplesmente esse número aqui. Então, é a derivada na origem da F composta com alfa. Certo? Aqui está errado, na verdade, né? Ou seja, para cada F, isso aqui agora é um número. Tá? Desculpa aqui. Concordam? É esse valor. Tá? Bom, esse número, né? Na verdade, ele é concretamente, né? A gente pode inclusive definir assim, isso é a derivada, é o valor, tá, da derivada de f na direção v no ponto P. Então, é nesse sentido que um vetor é uma aplicação. Um vetor, uma aplicação. Pega uma função e leva nesse número. Que número é esse? É a derivada no ponto P. Basicamente, o que a gente quer, quando a gente vai definir agora um campo de vetores, que é o objetivo principal aqui da aula, é a gente fazer esse ponto variar. No final das contas, um campo vai ser visto como uma aplicação de D em D, não de D em R. Observe que esse espaço é um espaço muito grande, é um espaço de dimensão infinita, certo? Muito bem, mas isso foi a definição que nós vimos, né? Então, um vetor tangente a uma curva é essa aplicação, é esse a gente chama de operador, podemos assim, esse funcional, né? Já que o controle domínio é R. E depois o Manfredo define, acho bacana essa definição, e um vetor tangente abstratamente é um vetor que é tangente a alguma curva, nesse sentido que está aqui. Certo? Então, essa, na verdade, é a definição genérica de vetor tangente a uma variedade diferenciada. Aí, o que a gente faz em seguida? A gente olha como é que isso funciona, como é que acontece quando você está numa vizinhança coordenada, né? Uma vizinhança coordenada é a imagem de uma parametrização. Tá? Bom, então, por definição de variedade, né, para todo ponto você encontra uma parametrização cuja imagem contém esse ponto. Tá? Então, considere então, essa parametrização chamada de X. Então, quando você tem uma parametrização, você pode, a gente tem, né, no caso, e você tem a curva alfa, definindo aqui, por exemplo, menos epsilon a epsilon, no intervalo, sobre a variedade, e você tem uma parametrização. Então, a parte da imagem da curva, que está na parametrização, como a parametrização, né, ela é, posso dizer assim, um diffeomorfismo, né, a gente já conversou sobre isso. Então, essa parte aqui da curva corresponde aqui a uma curva no domínio da parametrização. Tá? Vai ser justamente x a menos 1 de alfa. E aqui o que acontece? A novidade, esse objeto aqui, na verdade, é um objeto abstrato, mas a parametrização dá as coordenadas, pelo menos de um pedaço. Então, nesse pedaço, essa curva passa a ter coordenadas. Né? Para cada t, aqui, você vai ter aqui um ponto no Rn, que seria o ponto x1 de t, etc, xn de t. Então, esse pedacinho de curva corresponde a uma curva realmente no Rn. O que é que a gente precisa? A gente precisa dessas funções. Tá? Observação, né?
a gente sempre pode supor que essa curva está toda contida aqui na imagem. Por quê? Porque a gente quer o comportamento aqui só próximo à origem. Então, você pode fazer o epsilon muito pequeno até que a imagem esteja contida aqui. Mas é só uma observação. Certo? Bom, vamos olhar também a função f em coordenadas. Em outras palavras, a gente olha para essa função aqui. Tá? Bom, então, quando a gente aplica a definição, né, que seria essa derivada, em coordenadas, o que acontece? A definição da derivada em coordenadas não é nada mais, nada menos do que a definição do que a regra da cadeia. Tá certo? Então, nós vimos isso, que o vetor, ou seja, isso aqui em coordenadas é escrito dessa forma, onde esse objeto, isso aqui é a derivada, tá, dessa função, derivada parcial, realmente, isso aqui é a derivada parcial, e a gente usou essa notação, ou seja, a gente olha esse objeto como sendo um operador, alguma coisa agindo sobre a função. De que forma age? Dessa forma daqui. Você toma a função, compõe com a parametrização, deriva parcialmente em relação às coordenadas, multiplica pela derivada, né, de cada dos coeficientes da curva aqui, dos parâmetros da curva na origem, vira esse coeficiente e soma, tá? Então, a gente olha isso como sendo uma operação, um operador agindo na função. Nesse sentido aqui, isso aqui é o que a gente chama da representação de V em coordenadas. Né? V está associada a uma curva, essa curva dá esses coeficientes aqui, e na parametrização, né? A curva na parametrização, nós ganhamos esses coeficientes, e, por sua vez, a parametrização nos dá esse objeto aqui é abstrato, mas são vetores tangentes, né? Aqui curvas, as curvas coordenadas. Vou falar um pouco disso aqui. Falo? Já eu falo. Tá? Bom, nós já vimos isso, a definição do vetor tangente. Pronto, um campo generaliza isso. Um campo, grosso modo, em cada ponto você tem um vetor tangente, mas a gente quer que digamos assim, que essa função seja diferenciável. A melhor definição é essa daqui. Um campo de vetores é uma aplicação de M no fibrado tangente que nós vimos, de tal forma que cada ponto aqui, o elemento daqui, ele está, né? Se você olhar o fibrado tangente como a união dos espaços tangentes, né? Nós vimos que tem uma identificação nesse sentido. Então, a imagem vai estar em algum espaço tangente, certo? Então, o que a gente quer é que ele esteja justamente no espaço tangente do ponto onde ele foi definido. Então, aí, olha, atenção, nós vimos, né, que o fibrado tangente ele tem uma estrutura de variedade diferenciável. Nós provamos isso. A variedade diferenciável tem dimensão 2n. Tá? E nós vimos também o conceito de aplicação diferenciável entre variedades diferenciáveis. Então, o campo ele é uma função diferenciável nesse sentido. Tá? De forma que isso aqui é diferenciável, isso aqui como usando a estrutura diferenciável de M e a estrutura diferenciável do fibrado tangente. Certo? Então, essa condição, né, significa, como eu disse, que X, a imagem, é um vetor tangente a M em P, não em outro ponto. Né? Então, tem duas coisas aqui, que é esse fato e o fato que a variação, ou seja, à medida que você muda o ponto, isso aqui muda aqui diferenciavelmente. Isso é importante. Como é que fica isso, então, agora numa vizinhança coordenada, na imagem de uma parametrização? Tá? Bom, vamos chamar essa imagem aqui de V. Então, nesse domínio, na variedade, nós temos os chamados campos coordenados, tá? Então, agora virou uma definição. O que são os campos coordenados? Você tem esses vetores tangentes, são os vetores coordenados, e agora você faz olha isso aqui, em cada ponto do domínio. Né? Você tem em cada ponto, você vai ter essa base aqui. Tá certo?
É, então, mais especificamente, o que é que a gente, né, o que é que acontece? Você está aqui, tem a sua parametrização, está aqui o seu domínio, tem uma direção, né, do RN, e então que são esses campos coordenados aqui, D, D, X, Y, né? Como a gente já viu, né? Você está nesse ponto considerando a curva aqui, essa chamada curva coordenada, que eu chamei aqui de beta, que é a curva beta. Você pega o ponto e aí você anda paralelamente na direção de cada um dos eixos, digamos, na direção do eixo XY, né? T vezes o EI. Então, para ter, observe que, né, para ter pequeno, por definição de aberto, isso aqui vai estar bem definido. Então, aí você tem a imagem, né, ou seja, o campo coordenado, que é a derivada dessa curva daqui. Só que o que você faz? Você olha isso aqui num ponto qualquer. Tá? Num ponto qualquer. Então, isso vai gerar, por exemplo, nessa curva vermelha aqui, uma família de campos aqui, mas nessas curvas pretas paralelas, você vai considerar as mesmas curvas. Então, esse vetor, digamos assim, ele se estende a toda a imagem. Aí, ó, a gente começa aí chama isso de campos coordenados, tá? Você faz isso para cada direção. Em cada direção a gente sabe que isso aí em cada direção a gente sabe que isso é uma base, tá certo? Então a gente vai ter essa base em cada ponto da imagem, a vizinhança coordenada, certo? Dessa forma daqui. E por construção, claramente, essa aplicação ela é diferenciável, tá? Diferenciável em relação a quê? Isso aqui varia suavemente, né? À medida que você muda o ponto no domínio. Certo? São os campos coordenados, são fundamentais. Depois a gente vai ver mais concretamente alguns exemplos. Então, como isso aqui é uma base ó, de campos, ou seja, em cada ponto é uma base, se você tem agora um campo na variedade, tá certo? E você fixa uma parametrização, né? Na vizinhança coordenada, como para cada ponto, olha só, isso aqui é um vetor tangente, ele vai se escrever como uma combinação linear desses vetores, tá? Porque isso aqui é uma base, tá? Agora, o fato dele ser diferenciável implica, é equivalente, inclusive, a que esses coeficientes sejam funções diferenciadas, tá certo? Isso aqui poderia, inclusive, ser a definição de campo diferenciável, pelo menos numa vizinhança. Mas agora, isso aqui é uma consequência. Ou seja, se você tem um campo diferenciável numa variedade, quando você olha uma vizinhança coordenada, escreve ele em termos dos campos coordenados, esses coeficientes, né, variam com o ponto, naturalmente, tá? E o fato dele ser um campo diferenciável significa que essas funções dos coeficientes são funções diferenciáveis. Tá? Muitas vezes eu não vou falar, mas campo para a gente sempre é diferenciável, tá? Sempre será diferenciável. E como eu já disse, diferenciáveis sempre, para a gente, sempre significa dimensão ser infinita, classe ser infinita. Bom, ou em outras palavras, vou escrever aqui, essa igualdade é a expressão do campo em coordenadas, tá? Então, agora olhando como operador, o que acontece, né? Como cada vetor tangente deriva, né? É uma função, deriva funções, o campo passa a ser agora um operador de que forma, né? Observe que se você tem uma função diferenciável, diferenciabilidade é uma coisa local, né? Então, o que seria o x de f? X de f também vai ser agora, atenção, x de f é uma função, tá? Em toda a variedade. Você tem um campo definido em toda a variedade, atenção. Uma função definida em toda a variedade. Então, x de f é uma função definida em toda a variedade também, tá? É uma função diferenciável. Como é que a gente vê isso? A gente vê isso localmente. Por quê? Né? Eu repito. Porque diferenciabilidade é um conceito local. A gente só precisa verificar, né, em cada vizinhança de um ponto. Na vizinhança de cada ponto, melhor dizendo. Então, o que é que a gente toma? Estamos justamente
uma vizinhança coordenada como um campo, né? Ele pode ser, na vizinhança coordenada, ele é escrito dessa forma, atenção, univocamente, tá? Esses coeficientes, uma vez que você fixa a base, os campos coordenados, esses coeficientes são únicos, tá certo? É claro que você pode ter numa vizinhança várias parametrizações. Cada parametrização tem seus campos coordenados. Consequentemente, mudando os campos coordenados, você mudaria a expressão dos coeficientes para o mesmo campo, para um dado campo. Agora, fixada uma parametrização, que é o que eu estou querendo fazer aqui, que eu estou fazendo, esses coeficientes são determinados pelo campo. O campo determina. Muito bem. Bom, isso aqui é o campo. Agora, se eu tenho uma função, o campo aplicado na função é isso aqui. Por quê? Porque o campo, num ponto, ele é esse vetor tangente. E um vetor tangente, ele age como uma derivação, né? Como nós vimos no início, na definição do vetor tangente. Isso um campo age assim, tá certo? Então, um vetor tangente, melhor dizendo. Então, como um campo em cada ponto é um vetor tangente, quando você aplicar numa função, o que é que você vai obter? Para cada ponto, você vai ter um número. Então, isso aqui se torna agora uma função, tá certo? Diferenciável. Atenção. Ou seja, nós podemos, precisamos, inclusive, considerar campos como uma aplicação, uma Freire chamou de operador, que vai do espaço das funções diferenciáveis no espaço das funções diferenciáveis, tá? Note que um detalhe importante, né? Esse campo, como é que ele age? O que é que ele faz com a função? Essencialmente, ele deriva, né? Novamente, isso aqui a gente pode interpretar como sendo a derivada direcional de f, a derivada direcional de f na direção de x em cada ponto. Ok? A gente pode definir ou interpretar, entendeu? Na verdade, não é. Isso aqui já é muito bom para a gente. Isso aqui seria a derivada de f em relação a x, tá? No ponto P. Mais na frente, quando a gente tiver métrica na variedade, a gente vai definir gradiente, mas aqui a gente não pode ainda, tem um detalhe. Tá bom? Bom, então, ou seja, o que é importante? O que é que eu quero chamar a atenção aqui? Campos, eles derivam as funções, certo? Campos derivam funções. Tá aqui a expressão do campo localmente, tá? Então, em particular, se sua função ela é o produto de duas funções, como você pode fazer na vizinhança de cada ponto, você pode olhar dessa forma, né? E a derivada, né? As derivadas espaciais satisfazem a regra do produto. Então, em um ponto arbitrário você tem isso, tá certo? Então, os campos de vetores, tá? Visto como um operador de D em D, ele, em particular, tem que satisfazer. Por quê? Porque ele é uma derivação, porque ele deriva, tá? E a derivada satisfaz a regra do produto. Essa interpretação do campo como um operador de D em D nos permite, então, a gente calcular e considerar inteirados de um campo, né? Ou produtos, mas geralmente, né? Entendam? Por exemplo, né? Se Y é um outro campo, okay? Então, y de f é uma função. Sendo uma função, a gente pode aplicar x de novo, x dessa função. Ou o contrário também, certo? Qual é o problema? Em geral, essas operações, essa nova operação, deixa de ser um campo, certo? Ou seja, se x e y são campos, isso aqui faz sentido, mas não satisfaz, não é mais um campo em geral. Tá? Só casos muito particulares. E por quê? Simplesmente porque
todo o campo, tá? Em particular, deve satisfazer essa propriedade, né? A regra do produto, ok? Tem que satisfazer isso. E se você tem dois campos e considera a inteirada, essa multiplicação, isso aqui deixa, em geral, não é mais satisfeito, tá? Ou seja, quando você calcula, quando você usa a regra do produto, tá certo? Para y e depois para x, você vai chegar nessa expressão, que em geral é diferente, né, do que seria a regra do produto para x vezes y. Seria isso aqui, tá? Ou seja, depende de que isso aqui seja zero. Bom, e aqui tem um exemplo mais concreto, né? Esse exemplo é bom a gente pensar nesses campos em R2, porque vistos, né? Que campo seria esse, tá certo? Do ponto de vista como a gente estuda tradicionalmente, seria o campo E1. X seria o campo E1, tá? Paralelo, né? Se você está no R2, em todo ponto você teria aqui o campo, o vetor E1, vetor 1, 0. Esse é o campo que a gente representa por d dx, certo? Só que não é, a gente não quer olhar por enquanto dessa forma, a gente quer olhar assim, com derivação, tá certo? Então, o campo E1 seria, do ponto de vista de derivação, a derivada em relação a x, né? Como campos atuam em funções, veja, é melhor ver dessa forma mesmo, tá? Então, esse aqui seria um campo, seria o outro, né? O campo seria o E2, tá? Então, se você considerar, por exemplo, essas funções, f de x igual a x e g de x igual a y, né? O produto é x vezes y. Se você deriva, e aí tanto faz a ordem, né? X vezes y, deriva em relação a x, depois deriva em relação a y, dá 1, claramente. Agora, se você aplicar o que seria a regra do produto, naturalmente dá 0. Certo? Ou seja, nesse caso, por exemplo, não, isso aqui não acontece. Ok? Mas existe sim uma forma de fazer um produto. Antes de comentar essa forma do produto, vale observar, não sei se o Manfredo deixou isso muito claro, mas o conjunto de todos os campos de vetores diferenciáveis, tá? Em M, vamos notar assim, que ficou meio feio, mas é essa letra aqui. Que de M, tá? Isso aqui denota esse conjunto. Então, é claro, né, nós sabemos que a gente pode somar campos. Se x e y são campos, a soma seria o campo que, numa função, atua dessa forma. Certo? O que é que eu estou definindo aqui? O que eu estou definindo aqui é a soma, uma soma no conjunto dos campos. Certo? E um produto por escalar. De forma que, com essa soma e esse produto por escalar, esse conjunto se torna um espaço vetorial, naturalmente de dimensão infinita, como o espaço das funções também tem dimensão infinita, tá? Aqui eu já observei, ó, devo ter feito desde o início, mas eu resolvi mudar a notação. Por quê? Porque essa aqui é a notação clássica, a notação mais comum, tá? O conjunto das funções diferenciáveis numa variedade, funções normalmente, né, sempre com valores em R, tá? Se a gente não fala nada, é sempre assim. Uma função é sempre tomando valores em R. Em vez de D, como o Manfredo chama, vamos denotar por C infinito M, que aqui já indica a classe, enfim, a notação tradicional. Tá? Bom, então, isso aqui é um espaço vetorial, né, o conjunto dos campos, acabei de definir a soma e a multiplicação por escalar, é um espaço de dimensão infinita. Tá? Nós estamos olhando os campos como operadores, certo? E observe que campos são operadores lineares, certo? Necessariamente, no sentido de que se tem uma combinação linear de funções, o x aplicado a essa combinação é a combinação do x. Né? Como é que a gente prova isso? Né? Por exemplo, localmente, usando isso aqui vale
na vizinhança de cada ponto. Por quê? Na vizinhança de cada ponto, a gente sabe como que escreve, né? X de F, X de G, certo? Enfim. Aliás, é assim que, por exemplo, alguns autores definem um campo de vetores como sendo uma aplicação de C infinito em C infinito, que é linear nesse sentido, e que é uma derivação, né? A propriedade que nós vimos anteriormente. Ou seja, que x de f vezes g age como uma derivação, né? F de xg mais g de xf. Isso também caracteriza campos de vetores, tá? Aliás, vou mencionar isso de novo. Então, nós já vimos que a multiplicação de campos em geral não é um campo, tá? Mas existe uma outra noção de produto, tá? No espaço dos campos, que é o colchete, tá? Ou seja, dados dois campos, você tem essa operação aqui, né? E o lema afirma que isso aqui é um campo de vetores. Como é que a gente prova isso? A gente prova isso olhando que, calculando isso aqui numa função dada numa vizinhança coordenada, de uma dada parametrização. Isso é suficiente. Eu devia ter feito igual ao Manfred, mas enfim. Fixe uma parametrização, tá? Então, o campo X se escreve dessa forma, tá? No termo dos campos coordenados, onde aqui são funções, e o campo Y também se escreve com uma combinação dos mesmos campos coordenados aqui com outras funções, tá certo? Na vizinhança coordenada na imagem, a gente pode escrever dessa forma, né? Coloca aqui o índice diferente só para distinguir, tá? Você está somando, tá? Todo mundo está indo de 1 a n aí. Que tá, realmente o que distingue são os coeficientes. Bom, agora quando você toma uma função, na variedade a gente já viu, né? Por exemplo, se os campos são dessa forma, x vezes y de f seria o x aplicado em y de f. Y de f, esqueci aqui, vou colocar a f, tá certo? Que é que pode ser assim, né? Pode ser a f aqui. Pode ser a f aqui, certo? Isso aqui é o y de f. Bom, agora, isso aqui é uma função, atenção. Isso aqui é uma outra função, tá certo? Então, que a gente tem uma soma de produtos. Tudo bem que o campo é linear para a soma. Para o produto é uma derivação, tá? Então, a gente vai aplicar a regra do produto. Então, chega nessa expressão. Vamos... E a gente faz o mesmo... Poxa, esqueci aqui também. Na outra ordem, tá certo? Chega de novo nessa expressão. Aí é muito interessante, né? Dado que a gente tem diferenciabilidade aqui suficiente, a gente sabe que a função ela é suficientemente diferenciável, C2, por exemplo. Então, as derivadas parciais comutam, tá certo? Então, quando a gente calcular o colchete, esse termo vai cancelar com esse, tá? Porque os produtos são iguais. Muito bem, essa soma toda aqui é igual, tá certo? Ou seja, o colchete vai ter só a parte de primeira ordem. Moral, aqui está a moral da história, entende? Ou seja, por que que o produto não é um campo? Essencialmente porque envolve derivadas segundas e campo envolve derivadas primeiras. Essa é a moral da história, tá? Um campo de vetores é uma operação que deriva uma vez as coisas, certo? E uma derivada é uma coisa que depende apenas da estrutura diferenciável. Funciona bem com estrutura diferenciável. A gente vai ver que a noção correta de derivada segunda é uma coisa que existe naturalmente quando a gente tem uma métrica riemanniana. Isso é muito interessante, tá certo? Vamos ver, né, futuramente. Aí, quando tem uma métrica, naturalmente aparece uma derivação, a gente chama de conexão, que aí a gente pode calcular derivadas de ordem alta, né? E aí, por exemplo, a questão da derivada segunda, se ela comuta ou não,
o que aparece, a diferença, é justamente o que a gente vai chamar de curvatura. Tá? Então, isso é uma coisa que vem com a métrica. Moralmente é isso. Sabe? Então, o que acontece, a observação é essa, né? Do colchete de Lie. Quando você faz a diferença, o termo de ordem 2 se cancela e fica um termo de ordem 1, entendeu? Você pode chamar, né, a soma disso aqui em I é uma função C, depende dessas derivadas, tudo bem? Mas para F, isso aqui tem só uma derivada, certo? Então, ou seja, o colchete de x, y aplicado a F é uma expressão dessa forma, certo? Onde CJ são essas funções aqui. Pronto. Aqui é o final da demonstração, tá certo? Isso aqui seria a expressão local para o colchete de Lie. Isso aqui pode ser a definição, entendeu? Desse campo localmente. Na verdade, é assim que o Manfredo faz. O Manfredo define um campo Z que, numa vizinhança coordenada, ele é definido dessa forma, tá? Univocamente definido. Pronto. Então, isso aqui define ele globalmente. Por quê? Porque na interseção de duas tem que coincidir. Essa escrita aqui ela é única. Então, essa expressão mostra que isso aqui está univocamente bem definido em cada vizinhança coordenada e por unicidade definido em toda a variedade. Grosso modo, essa seria a justificativa aí, assim como o Alfredo faz. Mas eu queria observar aqui, por exemplo, uma demonstração que tem no livro de John Lee, onde justamente ele usa aquele fato que eu mencionei há pouco tempo. O fato que um campo é uma função de ser infinito e ser infinito que é linear e satisfaz a regra do produto. Tá? Existe. Só que para provar esse teorema precisa de outros fatos que a gente não viu aqui, por isso que eu não vou provar esse lema, esse lema. Mas usando esse fato, na verdade a gente viu uma direção, né? A gente viu que se y é um campo, então ele é linear e satisfaz a regra do produto. Tá? A parte interessante aqui é a recíproca. Essas duas propriedades caracterizam o fato do campo, um campo. Tá bom? Bom, então, para provar que o colchete de Lie é um campo, a gente usaria justamente essa volta daqui. Por quê? Porque, naturalmente, você verifica facilmente que o colchete ele é linear e satisfaz a regra do produto. Tá? Bom, propriedade clássica aqui do colchete de Lie. Tá? O que é que o colchete de Lie faz? Tá? O colchete de Lie, agora, ela dá uma terceira operação no espaço dos campos, certo? Então, você tem o conjunto dos campos, ele passa a ser, tá? Conjunto dos campos com a soma que nós vimos, a multiplicação por escalar e o colchete de Lie, né? Ele agora é uma álgebra, chamada uma álgebra de Lie. Tá? Vamos guardar isso aí para o futuro. É um espaço vetorial de dimensão infinita com uma operação extra, tá? Seria o colchete. Muito bem. O fato é que essa operação ela é anticomutativa, isso é trivial, tá certo? É linear em cada coordenada, é fácil ver também. Satisfaz a identidade de Jacobi, tá? É só você escrever cada significado, né, de cada uma dessas expressões como sendo como um produto. É fácil também de verificar. Quero só chamar a atenção, né, o que é a identidade de Jacobi. Essa soma daqui, mas observe que você tem aqui, a gente chama de permutação cíclica, tá? Tem x, y, z, x. Tá? Então, essa ordem ela é mantida. Okay? Y, z, x, né? Z, x, y. É a mesma permutação cíclica de x, y, z. Então, se você soma nessa ordem, essa soma dá zero. Isso aqui é fácil de verificar. E vale também essa propriedade aqui, tá? Onde fg são funções. Cochete de fx vezes gy é fg, cochete de xy mais f, xgy,
faz GYF X. Eu deixo essa proposição como exercício. Vocês verificarem, não precisa entregar, tá? Bom, no RN, campos de vetores, vocês lembram do curso de EDO, né, estão associados a diffeomorfismos, que são chamados de fluxos, tá? Vamos fazer a mesma coisa em variedades diferenciáveis. Bom, o fato que as variedades diferenciáveis, elas são localmente diffeomorfas abertos do RN, tá? Isso nos garante que os resultados locais para campos no RN valem também na vizinhança de pontos de variedades diferenciáveis, tá? Então, em particular, esse resultado aqui, essa proposição, é uma proposição conhecida do curso de equações diferenciais ordinárias para campos em domínios do RN, tá? É o teorema que garante justamente a existência das chamadas integrais primeiras, né? Esqueci também o nome. Curva integral do campo, tá? Então, isso aqui é a versão, no caso de variedades. Como é que a gente escreve? Dado um campo na variedade e um ponto, existe uma vizinhança desse ponto e um intervalo e uma aplicação chamada de fluxo, né? Aqui faltaram 2 pontos. Φ, definida no produto do intervalo pela vizinhança, em M, aqui poderia ser o próprio U, tá? Em particular, com muita conta de M, a gente coloca M, de forma que, quando você fixa um ponto e faz o parâmetro na reta variável, vamos chamar de T, isso aqui é uma curva na variedade, tá? Φ de T, que pertence a M, e o teorema garante que essa curva aqui, o vetor tangente da curva, é justamente o campo dado, né? Ou seja, essa curva daqui é chamada de trajetória do campo, tá certo? Ou a integral primeira também, é assim que chama. Então, isso acontece, né? Você tem um campo definido de toda a variedade, em particular o campo está definido nessa vizinhança. Então, a existência do fluxo é traduzida nesse sentido aqui, essa aplicação que satisfaz essa propriedade, ou seja, suas trajetórias são o fluxo, né, gera essas trajetórias, essas curvas, cujos vetores tangentes são os campos, certo? E aqui está errado. Φ de 0Q igual a Q. Tá? Muito bem. Então, como eu falei, isso aqui é um resultado que vale para o RN, para domínios do RN, portanto, vale localmente nas variedades. Simplesmente segue do fato de que a variedade é localmente diffeomorfa ao RN. Tá? Por isso que a gente não coloca a demonstração. Bom, futuramente, lá na frente, a gente vai precisar dessa propriedade aqui, que é uma maneira de caracterizar o colchete de Lie de 2 campos, tá? Como sendo aqui, esse colchete aqui não é o colchete de Lie, tá? É simplesmente para distinguir aqui essa expressão. Então, o colchete de x e y é dado por essa expressão aqui, onde φ é justamente o fluxo do campo x, tá? Ou seja, isso aqui dá uma visão bacana. Você está na variedade e você tem 2 campos da variedade, né? Então, localmente, né, em um ponto, cada campo vai ter o seu fluxo, né? Eu vou desenhar o fluxo assim, como suas trajetórias. Esse aqui seria o fluxo, digamos, do campo X. Tá? Ora, para cada T fixado, isso aqui é uma aplicação, né? Que vai de M em M. Tá?
Então, quando você... o que significa isso aqui, né? Isso aqui você está calculando a diferencial dessa aplicação, tá? Num certo ponto, P, digamos, é a diferencial, isso aqui é a diferencial, tá? Dessa aplicação para cada T, essa aplicação está definida em todo esse aberto, tá? Então, você pega aqui um ponto, P, digamos, P, e aí essa aplicação, né, a diferencial dela nesse ponto age em vetores tangentes. Aí você calcula isso aqui no ponto Y, P. Ok? Pronto. A diferencial de uma aplicação no ponto aplicado no campo, isso aqui é um outro campo, entendeu? Porque a diferencial, ela vai do espaço tangente para o espaço tangente. Então, essa diferencial, ela vai pegar aqui o ponto P e vai levar aqui no ponto, né, φ TP do fluxo. Então, perdão, né? Aqui é calculado não em P, mas em φ de TP. Certo? Perdão, tá certo, é em P mesmo. Justamente. Tá? Você pega aqui, o vetor está aqui, aí você vai calcular a diferencial dessa aplicação nesse ponto. A diferencial aplicação linear vai pegar esse vetor, que seria o vetor y, e vai levar aqui em algum vetor aqui, tá? Que é justamente esse. Então, esse aqui é o novo, esse aqui é o novo campo, chamado y antigo. Seria esse. Aí esse campo, agora você vai e calcula sobre nesse ponto aqui, né? Tá bom? Perfeitamente. Pois é. Então, essa expressão você divide por t e calcula o limite, tá? Isso dá o cochete. Vai verificar isso agora, tá? Então, desde que o φt seja o fluxo do campo X. Bom, para isso, para provar esse lema, essa proposição, aliás, a gente vai usar esse lema, que é um lema de cálculo. De vez em quando aparecem lemas desses, ou versões parecidas, tá? Você tem uma função h definida num produto como esse, intervalo vezes o domínio em R, diferenciável, com essa propriedade, que é h de 0q igual a 0 para todo q pertencente a U. Tá? Nesse caso, existe uma função diferenciável, acho que eu não falei aqui, diferenciável, definindo o mesmo domínio, intervalo vezes U em U, tal que h é basicamente t vezes essa função g. Tá? Não ficou claro, mas essa função aqui também é diferenciável. Certo? Então, ou seja, o que acontece é que o h de 0q é 0 para todo q. Com essa propriedade, esse anulamento aqui em relação a t, garante essa coisa que é bastante simples, na verdade. Tá? Só que isso aqui é importante para a gente. Por quê? Porque, ora, como h de 0q é igual a 0, tá certo? Então, g de tq, para t diferente de 0, é h de tq sobre t. Tá? Então, ou seja, g de tq é igual a h de tq menos h de 0q sobre t. Tá? Ou seja, já que isso aqui é 0, né? Entenderam? Já que isso aqui é 0, isso aqui é o chamado quociente de Newton da função. Né? Portanto, quando você tomar o limite, quando t tende a 0, só do g, o limite quando vai coincidir, né? Que é o valor dela, já é a função diferencial, em particular é contínua, o valor dela no 0 é igual ao limite dela, quando t vai a 0, quando t vai a 0, essa aqui é a derivada de h em relação a t. Tá? Então,
aqui segue imediatamente desses dois fatos. Do fato de que G é H sobre T e que H de zero é igual a zero. Bom, como é que prova essa... Não, então, isso aqui, esse fato, ele segue dessa igualdade com o fato de H de zero ser igual a zero, tá? H de zero que é igual a zero. Muito bem. Então, basta provar isso, né? Como é que a gente prova isso? Bom, a função g você define ela assim, justamente como sendo a derivada, a integral, a derivada parcial de h, tá? Agora, preste atenção, de ts, que em relação ao parâmetro ts, você integra em relação a s, tá? Isso aqui dá uma certa função. Não é h, por quê? Porque eu não posso ainda usar o teorema fundamental do cálculo, porque essa derivada parcial aqui, que eu estou derivando, não é exatamente o parâmetro que eu estou integrando. E justamente isso, né? Quando você multiplica por t, como eu estou integrando aqui em relação a s, t é constante, isso aqui é constante em relação a t, né? Estou integrando em relação a s. Agora sim, quando eu multiplico por t, eu posso entrar na integral aqui, certo? E aí sim, isso aqui, se você quiser fazer uma mudança de variável, chamar tudo isso aqui de u, aí o que está escrito aqui é a integral da derivada. Você pode usar o teorema fundamental do cálculo e, novamente, o fato, e aí usou o fato aqui, né, que h de zero é igual a zero, tá? É só isso, a demonstração desse lema daqui. Como eu falei, versões desse lema aparecem mais ou menos com alguma frequência. Sempre que a função tem um certo tipo de anulamento, essencialmente, a gente pode escrever essa função como sendo um termo, esse termo aqui explícito fora, tá? Pois é, esse lemazinho, ele ajuda a gente a provar essa proposição. Vamos lá. Prova da proposição. Como é que a gente vai provar isso aqui? Isso aqui é um campo, isso aqui é um outro campo, né? Então, a gente vai verificar que vale a igualdade aplicando em funções, tá? Então, você toma uma função diferenciável, define h dessa forma, atenção, tá? Se a função está definida em toda a variedade, o fluxo, né? Fixa um ponto t. O fluxo é uma função, digamos assim, que vai dar variedade na variedade. E aí você chama h justamente o valor, a diferença entre a f nesses dois pontos, no ponto Q e no ponto, entre o ponto Q e o ponto, digamos, que o fluxo levou, né? Seria o phi de tq, tá? Ora, o fluxo tem essa propriedade aqui, ó. O fluxo, né, no ponto 0Q é o próprio Q, tá? Então, sai imediatamente, né? Aqui, ó, como φ de 0Q igual a Q, para todo Q, particular, quando você colocar h de 0Q, vai dar zero para todo Q. Então, a gente pode usar o lema, né? Pelo lema vai existir essa função g, de forma que h é dado dessa forma, e atenção, g é diferenciável, né? Bom, e aí qual é a parte legal? A parte legal é a seguinte, é que a gente viu, né? G de 0Q é justamente a derivada de h em relação a t, o ponto t igual a zero. Ora, mas olhe para h. H é essa função aqui. Tá? Isso aqui não depende de t. Esse termo não depende de t. Então, a derivada de h em relação a t é igual à derivada disso aqui em relação a t, tá? Atenção, vale a regra da cadeia. Tá? Então, é a derivada de f φ tq em relação a t, tá? Então, isso aqui é a diferencial de f. Atenção, estou fazendo isso aqui em t igual a zero, né? Diferencial de f. Quando t igual a zero, você está em q, tá? Aplicado na diferencial do fluxo, tá? Mas φ é o fluxo de x. A derivada em relação a t do fluxo é o próprio campo x, certo? Então, a parte interessante dessa demonstração é essa. G de 0Q é justamente x aplicado em f no ponto Q. Essa é a parte interessante, tá? Bom, outra coisa, né? F de φ t de Q, né? Olha para cá.
Olha para cá. F de φ tq é igual a H tq mais fq, ok? Isso. Só que quem é o H, né? Pelo lema, o H é T vezes G de tq, tá? Então, F composto por φ de tq também pode ser escrito dessa forma. Bom, e outra coisa, né? A diferencial de φt aplicada em y, né? Isso aqui dá um campo, em que ponto? Nesse ponto aqui, ok? Aplicado na função f, é a mesma coisa do campo y nessa função, na f composta com φ de p. Como é que a gente vê isso, né? Isso aqui, na verdade, é a regra da cadeia. Eu gosto de ver isso da seguinte maneira. Y, né? Bom, você pode pensar assim, o que é y de uma função, tá? Isso aqui é a diferencial de f, certo? Num certo ponto P, né? Diferencial de f nesse ponto, aplicado nesse campo, nesse ponto. Tá certo? Outra maneira, né, de ver a ação do campo na função é a derivada direcional. É assim que a gente pode ver também, tá certo? Então, usando isso, o que é que nós temos aqui, né? Φ é um fluxo, né? Tá aqui o ponto P, aí vai levar aqui no ponto φ t de P, certo? Então, o que é que eu tenho? Eu estou olhando aqui, essa conta todinha é aqui nesse ponto, tá? Por quê? No ponto φ de t. Por quê? Né? Porque f composta com φ de t, pega esse ponto e leva aqui, né? É a f de φ de p de t, certo? Bom, dito isto, né? O que é que a regra da cadeia diz pra gente, né? Isso aqui é a diferencial, né? Isso aqui é igual a diferencial de f, tá? Diferencial de f pela regra da cadeia, tá? Nesse ponto, aplicada na diferencial de φ, aplicada no campo y, ok? Agora, isso aqui é um campo e isso aqui é uma função. Então, isso aqui é a mesma coisa, a gente pode escrever assim, deste campo, é o que estava escrito antes, que eu apaguei. É este campo derivando essa função. Em que ponto? Neste ponto. Tá? Isso que é a regra da cadeia, mas é justamente o que está escrito aqui. Entenderam? Então, essa igualdade é uma maneira diferente, digamos assim, de escrever a regra da cadeia. Ok, bom, só que o que a gente viu aqui acima, né, é que f composto com φ de q é dado por essa soma. Então, o que é que eu vou fazer? A gente vai trocar f composta com φ pela soma, né? Então, derivar isso aqui em relação a y, como y é linear, né? É derivar primeiro essa parte, y deriva f no ponto P, depois deriva isso aqui. Atenção, o campo, a deriva, a função são em relação ao ponto da variedade, tá? Em relação a t é constante. Esqueci t cai fora. Então, a gente tem essa igualdade. Isso aqui igual a isso aqui. Muito bem. Então, agora a gente faz a conta do limite, né? Agora, como eu disse, a gente vai calcular o limite aplicado a uma função f. O limite desse quociente daqui aplicado numa função f. Bom, pelo que nós vimos acima, né? Bom, isso aqui é claro, vai ser y aplicado a f nesse ponto, f composta por φ de t, certo? Menos dφy, esse campo, derivando essa função também, tá aqui. E a gente usa agora essa conta que a gente acabou de fazer, tá certo?
Eu substitui a diferencial de φ t y em f de φ de t. Por isso aqui, a gente separa essa soma, faltou aqui um parênteses. A gente separa essa soma, por quê? Né? Porque esse t aqui cancela, e aí a gente faz, quando fizer o limite, quando t tende a zero, vai ser simplesmente essa função g em zero, tá? E esse limite daqui, né? Esse outro limite, de novo, faltou parênteses. Perdão. Esse limite aqui é a derivada, certo? Quando t tende a zero, é a derivada na direção do fluxo. De quem? A derivada de f, de y de f. Só que, por definição, né, esse aqui é o fluxo do campo x. A derivada em relação a t de φ é o campo x. Tá? É o campo x derivando essa função, y de f. E a gente já tinha visto também, né, que g de 0p é x de f de x. X de f de p. Tá? Então, y de g de 0p é y de x de f. Olha, mas isso aqui é justamente o colchete. Essa demonstração é um pouquinho chata, um pouquinho delicada essa demonstração, artificial às vezes, mas a gente vai precisar dessa igualdade aí no futuro, tá bom? Para concluir a aula, mencionar aqui alguns aspectos mais topológicos, né? Para evitar coisas muito complicadas, exóticas, né? E patológicas, a palavra correta é essa, a gente sempre vai supor que nossas variedades satisfazem dois axiomas. Elas são de Hausdorff, na verdade, são uma propriedade da topologia. Topologia de Hausdorff. Né? Ou seja, a variedade é um conjunto, mas é um espaço topológico. Né? Um espaço topológico que satisfaz aquelas propriedades. Fica subentendido que todas as imagens das parametrizações são abertas da topologia. Tá? A topologia da variedade tem que ser compatível com esse fato, né? Porque a parametrização ser um homeomorfismo garante isso, tá certo? Bom, então, é um axioma simples, ele vai pedir que, dados dois pontos distintos, você encontre vizinhanças desses pontos, a gente pode supor que as vizinhanças são coordenadas, que são disjuntas, né? Que não se intersectam, certo? Realmente só exemplos muito patológicos de espaços topológicos que não são Hausdorff, tá? Essa é a propriedade que garante, por exemplo, que o limite de uma sequência de pontos é único. Quando existe é único. Tá? Então é super razoável a gente só pedir isso, né? Que vale o axioma de Hausdorff. A variedade é Hausdorff. E segundo é supor que a variedade tem uma base enumerável. Ou seja, ela pode ser ela ou qualquer aberto, pode ser coberta com uma quantidade enumerável, essa é a hipótese não trivial, de vizinhanças coordenadas. Como é que a gente usa às vezes? Né? Você pode, em cada ponto, você tem a imagem de uma parametrização. Ora, então você vai ter, para cada ponto que você considerar um, né, você vai ter quantidade enorme de parametrizações, né? A gente sempre pode extrair, sempre, para qualquer conjunto, dada qualquer cobertura, a gente pode extrair uma cobertura enumerável. Segue também esse axioma, tá? A gente vai supor isso também. E esses axiomas, eles garantem a existência de uma partição da unidade. Na verdade, é equivalente, tá? E o que é uma partição da unidade? Vamos lembrar, né? Primeiro, a gente define o que é uma família de abertos ser localmente finita. A gente vai sempre supor uma família cuja união dos abertos cobre M e para todo ponto existe uma vizinhança que só intersecta uma quantidade finita desses abertos, certo? Isso significa dizer que essa família de abertos é localmente finita. E outra definição que a gente vai precisar é do suporte, uma definição que já vem da análise, né? O suporte de uma função é o fecho do conjunto onde essa função é não nula, tá? É uma função que é não nula aqui num certo conjunto. Então, o suporte não é só onde ela é não nula,
mas também no fecho, tá? Em particular, vão ter, né, nessa parte aqui do fecho, pontos onde a função é igual a zero, certo? Eventualmente. Muito bem. Então, o que é uma partição da unidade? É uma família de funções na variedade, todas elas diferenciáveis, tá certo? Não coloquei aqui, mas todas são diferenciáveis, já pedi isso. Todas são não negativas, tá? E você consegue um atlas da variedade. O que é um atlas? Eu não usei esse nome antes. Um atlas é uma coleção de parametrizações que cobre N, tá certo? Então, de tal forma que o suporte está, de cada uma dessas funções está contido numa vizinhança coordenada, que deveria ser V, tá? V. A imagem da parametrização. Ou seja, você tem a sua variedade, aí tem as suas vizinhanças coordenadas, as imagens das parametrizações, certo? Eu estou pedindo que a minha família tenha uma sequência de funções, tá? Mesmo parâmetro aqui, e cada função ela só é não nula dentro de uma vizinhança dessa, dentro de uma vizinhança dessa, dentro de uma vizinhança dessa. Além disso, a gente vai pedir também, assim que o Manfredo colocou, o Manfredo colocou assim, que essas vizinhanças formem uma família localmente finita. Então, no fundo, a gente vai pedir que o Atlas, essa é a propriedade agora do Atlas, tá? Mas a existência do Atlas faz parte da definição aqui. Então, a família, essa família vem junto com o Atlas, uma coleção de vizinhanças coordenadas, tá? De tal forma que, primeiro, o suporte está contido na vizinhança coordenada. Segundo, que seria o V, né? Essas vizinhanças formam uma coleção localmente finita, igual essa definição que a gente viu aqui em cima, tá bom? E em cada ponto, olha, são todas não negativas. Quando você somar em cada ponto, essa soma dá 1. E aí a observação é que essa soma ela faz sentido justamente porque em cada ponto, em particular, né? Cada ponto só vai ser coberto cada ponto só vai ser coberto por uma quantidade finita dessas vizinhanças, certo? Por essa propriedade. Então, para cada vizinhança você tem uma função aqui, né, não nula, que pode ser não nula aí dentro. Mas nesse ponto só vai ter uma quantidade finita. Então, por isso que essa soma aqui faz sentido, tá? Essa soma em cada ponto é finita. Muito bem, isso que é uma partição da unidade. E o teorema é isso, o teorema de teoria das variedades diferenciáveis é que uma variedade ela possui uma partição diferenciável da unidade se somente se satisfaz os axiomas A e B, tá? De ser Hausdorff e de ter base enumerável. Uma observação que o Manfredo faz é boa, né? Um exemplo de como é que a gente pode construir funções chamadas de cutoff, que são muito úteis às vezes, especialmente no curso de Geometria Riemanniana 2, tá? Usado em vários teoremas de análise geométrica, por exemplo. Então, por exemplo, a gente consegue construir, dado um aberto, a gente consegue construir um aberto limitado, digamos. Então, suponha que o fecho desse aberto está contido numa certa bola, tá? Do espaço euclidiano a gente está falando aqui. Então, a gente consegue construir uma função que vale 1 nos pontos desse aberto e vale 0 fora do complementar da bola. Tá? Então, o desenho é esse aqui. Você tem um conjunto, ele está contido aqui numa bola, então tem um espacinho aqui, tá vendo? Aí você garante que existe uma função diferenciável, que nesse conjunto ela é igual a 1, fora é igual a 0. Tá? O que acontece aqui no meio? Bom, ela é diferenciável, ela vem
suavemente sai de 1 para o 0, tá bom? Então, aqui tem uma maneira de construir isso, né? Primeiro, ele coloca assim, né? Ele pode supor que o próprio U é uma bola. Por que pode supor isso, né? Porque você, na verdade, você faz assim, você tem o seu conjunto maluco, então ele está contido aqui dentro de uma bola, então a gente vai provar o resultado nessa bola. Vou pegar uma função que seja 1 aqui, tá certo? E aí eu tenho outra bola aqui, eu quero que ela seja 0 aqui. Então, em particular, vai satisfazer a propriedade dentro do conjunto U, certo? Coloca que pode supor, sem perda de generalidade, que o próprio U já é a bola, certo? Bom, então, como é que a gente faz? Ele supõe, isso aqui é só uma questão de normalização, que o segundo raio, U é a bola de raio 1, e o raio onde ela está contida vai tomar como raio 3. Mas isso, vocês vão ver que você pode escolher qualquer número aqui, tá? Bom, primeiro, o correto é assim, ó, isso aí está no livro do Elm, por exemplo. Você define essa função, o segredo é essa função alfa. Essa função alfa é uma função sem infinito, atenção, de classe C, sem infinito, certo? Que ela é 0, aqui digamos aqui é o menos 2, aqui é o menos 1, ela é 0 aqui, até menos 2, e ela é 0 depois de menos 1, tá? Entre o menos 2 e o menos 1, ela é dada por essa exponencial aqui, que faz mais ou menos assim, tipo uma gaussiana, certo? Qual o fato importante? Que a colagem aqui, as derivadas aqui, nesses pontos, todas existem, tá? Então, é uma função de classe C infinita. Aí o que é que você faz? Você integra essa função de menos infinito até t. O que é que vai acontecer, né? De menos, quando você chegar aqui, vai virar uma coisa positiva, essa função, você vai virar 1, não é isso? Porque quando você passar aqui do menos 1, essa integral vai ser igual a essa daqui, tá certo? Então, isso aqui é uma função que vale 0 aqui, e começa a crescer, e a partir daqui vale 1. Essa é a função beta. Pronto. O que é que você faz? Baseado nesses raios, você define beta como f como sendo beta de menos da norma de P menos Q. Tá? E quem é P? P é o centro da bola. Tá? Então, ele vai fazer exatamente isso aqui, agora centrado na origem, né? Na bola de raio 1, depois sendo 0, a partir da bola de raio 3. Tá? Esse exemplo aqui, para a gente ter em mente. E a observação é que, bom, novamente, né, como a variedade ela é localmente diffeomorfa ao Rn, tá? Você pode fazer isso também, essa mesma construção, em uma variedade, tá? Como você faz, né? Tem a sua variedade, tem um ponto, tem aqui uma vizinhança, essa vizinhança ela é homeomorfa a uma aberta aqui do Rn, aí você pode aplicar um diffeomorfismo, leva esse aberto aqui digamos, na origem, tá certo? Aí você aplica um outro diffeomorfismo, aumenta isso aqui aumenta para o raio que você quiser. Aqui dentro você faz essa construção, pega a bola de raio 1, a bola de raio 3, faz essa construção, e aí você compõe com todos esses diffeomorfismos, você vai ter essa mesma construção aqui dentro. O nosso modo é isso, tá? Bom, é isso. Assim a gente finaliza esse capítulo 1, capítulo importante, para a gente ter uma base boa para iniciar o estudo de métricas em variedades, tá bom? Bom, como eu já coloquei no e-mail, vocês devem estudar, entender essas demonstrações, mas principalmente fazer os exercícios, todos os exercícios do livro, tá? Bom trabalho, bom estudo.